A Itália tem hoje, ganhou um presente dos céus, ela tem assim, uma oportunidade única. Eu não consigo ver na história um outro momento tão importante no qual a Itália, de fato, pode virar o jogo a favor do país, a favor do seu povo. E não só, eu acho que o que está em jogo não é só o futuro da Itália, é o futuro da Europa. E é por isso que eu acho que existe um plano europeu muito bem montado, muito bem pensado, com um aprendizado sofrido que foi a partir da crise quer dizer, a Itália vem desde 94, quando a Manipoliti começou a derrapar, né, quando teve o grande encerramento da Manipoliti, no sentido de que a classe política toda mudou as leis, legalizou a corrupção, etc. e tal. A Itália entrou numa tendência de estagnação econômica, ou seja, baixíssimo crescimento e corrupção muito alta. Quer dizer, aí nada caminhou. E no meio dessa tendência ruim, que já vinha particularmente sobre a Itália, veio a crise de 2008, depois a crise de 2011, que foi uma crise europeia séria, pegou Grécia, pegou sistema bancário da Itália, da Espanha, etc. E ali foi, para mim, a União Europeia ali quase acabou. Quer dizer, foi uma prova de fogo realmente grave. Como é que eles fizeram? Fizeram by the book, ou seja, corta gastos, aumenta impostos, segue a cartilha normal. E o que aconteceu? Seguindo essa cartilha normal, você plantou uma sequência de polarização em todos os países. Você pega a França, você pega a Itália é uma coisa mais visível, até mais histriônica, né? Resultou no Brexit, e a gente estava vendo a Itália, ou seja, esfarelando, o projeto europeu esfarelando por conta de tudo isso. Vem a Covid, pega a Itália com um sistema de saúde combalido pelos cortes de gastos públicos, quer dizer, era um sistema de saúde universal, bastante interessante, ou seja, com bastante tecnologia, com bastante coisa, que esfarelou nos últimos 8, 10 anos, a partir de 2011, e a Itália sofreu o que todos nós vimos na primeira onda, por ter sido o primeiro país do Ocidente a pegar Covid, etc. e tal, foi uma coisa dramática. Bom, 1 ano e pouco de Covid, com os números que a gente sabe, com aquela tragédia, mais 100 mil mortos no momento, etc. e tal, cada vez mais polarizado. O Giuseppe Conte, que era um bom primeiro-ministro, não conseguiu, já tinha a proposta do dinheiro da União Europeia, mas o Conte não deu conta do recado, não deu conta de unir os partidos em torno de um consenso de gastos públicos. Quer dizer, ali virou uma briga de foice, né? Todo mundo querendo mandar, o Conte não conseguiu liderar, e o presidente da República, o Mattarella, chama a si o papel de falar: eu quero o Mário Draghi como primeiro-ministro. É uma coisa rara, isso geralmente não acontece, vai de baixo para cima. Dessa vez ele impôs. O Mário Draghi tinha saído há tempo, pouco menos de 1 ano, do BCE, e o Draghi tem uma liderança natural, e a liderança, mais do que a liderança, não só a liderança, não é só por carisma, é por uma vida. Quando você olha o percurso do Mário Draghi como profissional, é uma coisa exemplar, é uma coisa que parece que ele foi preparado passo a passo para entender o mundo, né? Quer dizer, a sua liderança, portanto, não é uma coisa gratuita, é uma liderança com muita substância. Ele começa se graduando no MIT, dá aula em Harvard, trabalha na Goldman Sachs, depois vai para o setor público mundial, ou seja, Banco Mundial, BID, por volta de 2011, mais ou menos, não, 90 e pouco, lá atrás, ele entra como secretário do Tesouro, que é um cargo muito importante na Itália, fica 10 anos lá, e aqui tem ele deu uma entrevista outro dia relembrando essa história, e eu acho que aqui está a chave para a gente entender quem é o Mário Draghi. Ele entra no Tesouro, primeira reunião, quer dizer, vindo do Banco Mundial, vindo da tradição da burocracia transparente, etc. e tal, que existe no mundo, chega no Tesouro italiano e, na primeira reunião, recebe um pacote com mais ou menos 200 planilhas,
que mal dava para enxergar os números, porque eram impressas ainda naquelas impressoras todas matriciais de lá de trás. E os caras chegam para ele e dizem o seguinte: olha, é só assinar, não precisa se preocupar, nós já olhamos tudo. Ele olhou, pegou o pacote, falou: senhores me desculpam, eu vou analisar os papéis em casa. Demorou entre 4 e 6 meses para deliberar, para liberar ou seja, todos aqueles papéis. Sofreu as pressões, assim, não parava de tocar o telefone, obras foram paralisadas, mas assim, ele não assinou nada antes de saber o que havia. Teve para isso o suporte do presidente da República, do primeiro-ministro da época, e este é o Mário Draghi. Quer dizer, ele, depois disso, ele foi para o Banco Central da Itália e depois para o BCE. Bom, no Banco Central da Itália, o que ele fez? Um monte de trabalho que eu vivo citando aí nas coisas que eu olho do ponto de vista de corrupção, citando as causas do custo das obras públicas na Itália serem muito elevados pela corrupção. Do fato de que a Itália, apesar de ser um dos países que mais investe dentro da União Europeia em infraestrutura, tem uma das mais baixas taxas de produtividade total dos fatores. Ou seja, e esse é o Mário Draghi, ele tem isso na cabeça. E por que não deu certo com o Conte no começo do plano europeu, o Recovery Plan? Não deu certo porque quando você coloca muito dinheiro público na mesa, os interesses todos, por corrupção, por obras faraônicas, por coisas que vão contra o interesse comum, vem, assim, é como formiga que vai atrás do açúcar, né? E então, assim, eu acho, a minha esperança, meu otimismo com relação à Itália é: nós temos na Itália hoje um líder europeu que vê o mundo como um todo, sabe que se a Itália não entrar no bom caminho, é muito provável que a União Europeia não se sustente, né? E ele tem um plano, esse plano, o que ele pretende fazer com esse dinheiro enorme que caiu no colo da Itália, né? Primeiro, jovens. A prioridade dele é emprego para os jovens, né? Vamos cuidar, next generation. Ele insiste isso em toda. Nós precisamos precisa olhar para os jovens que perderam o emprego por causa da globalização, por causa da revolução tecnológica. Nós temos que encontrar maneiras de amparar essas pessoas. Nós temos que encontrar maneiras de amparar as mulheres que precisam. A Itália tem uma das mais baixas taxas de participação feminina no mercado de trabalho, né? E o que ele diz? Nós precisamos criar creches, nós precisamos dar condições para que as mulheres possam ir para o mercado de trabalho, elas têm educação, elas têm uma boa formação. Outra coisa, economia verde tem que ser absolutamente sustentável, transporte público, os carros, as empresas, tudo isso. O que mais? Transparência e digitalização e enxugamento da máquina pública, né? Ou seja, nós sabemos que o Estado italiano é pesado, é lento, ineficiente, atrasado, quer dizer, a tecnologia não chega, não penetra nem lá nem nas empresas, enfim. Então, assim, o Draghi tem uma radiografia muito clara, muito precisa do que é necessário fazer. Se cercou de técnicos da mais alta qualidade, foi pegando todos os, seja na Bocconi, seja quem estava na França, enfim, trouxe todo mundo para casa de volta, aqui, moçada, vamos trabalhar, esse é o plano, e ele está tendo sucesso. Quer dizer, de saída, ele foi apoiado por 7 dos 8 partidos mais importantes da Itália, que contam, né? Só ficou de fora a extrema-direita, da Meloni, o Fratelli d'Italia, e todos os demais, embora com Scia, Range, etc., mas está conseguindo tocar adiante o plano. Eu acho que eu tenho muita esperança. Eu acho que assim, é um presente que caiu no colo da Itália mesmo. Espero que aproveite bem. Com relação a essa coisa da polarização, tem uma coisa muito interessante, porque você sabe que, de uma maneira espontânea, quer dizer, quando você estabelece as regras do jogo, de falar daqui para frente
estamos unidos, vamos fazer, nós temos horizonte de melhora, nós vamos melhorar, tem dinheiro, tem projeto, tem um projeto de nação na mão. A política começou a se autodepurar. Isso é uma coisa interessantíssima. Quer dizer, você pega o PD, que era um partido importante, vem o Letta, sai da Sorbonne e vai para o PD. Quer dizer, o próprio Conte está em brigas aí, não se sabe se fica ou não, mas foi para o Cinque Stelle, no lugar do Beppe Grillo, que agora está se ressentindo e tal. Mas, ou seja, é como se, de repente, quando você dá a linha certa, quando você dá o horizonte, as forças se aglutinam naquela direção. O que não pode, o que estraçalha o sistema político e tudo mais, é quando você não tem um projeto para o país. E acho que aqui a gente tem uma ponte muito importante com relação ao Brasil. Quer dizer, esse exemplo do Mário Draghi, enfim, não é uma questão personalista, tanto que no início eu fiz muita questão de salientar, Mário Draghi não é um mito, ele não é uma pessoa que caiu do céu, ele é um técnico / político que construiu uma vida extremamente, quer dizer, totalmente pautada em ética, conhecimento, muita dedicação, muito empenho e muito trabalho. Quer dizer, esse é o perfil que nós precisamos. Não cai do céu, não é o fulaninho de tal, que porque tem uma cara, porque fala bem. Não interessa, nós somos de projeto. O que precisa para o país é um projeto. E as pessoas, a população sabe, a população é muito mais sábia do que as pessoas imaginam. Né? Você, quando fala a verdade, você fala, olha, eu vou cuidar do jovem que está sem emprego. Só sabe. Metade da população brasileira é composta, em geral do mundo, quase metade, são mulheres que não conseguem, que têm capacidade e não conseguem trabalhar porque não tem estrutura. Eles trabalham dentro de casa feito umas malucas, né? E não tem condições de trabalhar fora por falta de creche. O que é creche? Quanto custa, do ponto de vista do orçamento público, você fazer um sistema de creche que, inclusive, você não só você está liberando a mãe para ir para o mercado de trabalho, mas você está trabalhando e dando condições para aquela criança crescer e se desenvolver, se alimentar. Quer dizer, você pega a criança de 0 a 3 anos, que é a idade mais importante para a formação dela como ser humano, como cérebro, como ser que interage. Né? Então, assim, essas coisas que são muito simples, conhecidas, não tem mágica, não tem ovo de Colombo, não tem tiro de prata, é trabalho, é diagnóstico correto de quem conhece a realidade, de quem tem o mundo como parâmetro, dá o norte, a população vai. Eu acho que, para mim, essa é a grande lição, e é o que eu espero que a gente tenha até o ano que vem, de alguma maneira surja e a gente consiga trabalhar nessa direção. A grande esperança é a trava, é a disciplina que vem de fora para poder tirar do poder os grupos de pressão, os grupos que só pensam neles para poder acabar com a corrupção e etc. A gente sabe o quê? Que esse dinheiro que a União Europeia, em parte, está dando a fundo perdido, em parte é empréstimo com taxas extremamente benevolentes, taxas muito baixas. Esse dinheiro só vai ser aprovado, os projetos só serão aprovados se passarem por Bruxelas. Esse, de fato, é a disciplina de fora imposta para dentro, que é mais ou menos o que está acontecendo com os países bem pobres, que estão sendo obrigados a recorrer ao Fundo Monetário para pegar dinheiro e enfrentar a crise sanitária da Covid. O Fundo Monetário está impondo enormes restrições ao uso do dinheiro para que não seja usado e desperdiçado no que a gente está vendo aqui. Quer dizer, o Brasil, infelizmente, não está... Nós estamos no meio do caminho. Antigamente tinha o Fundo Monetário, quando a gente precisava ir ao fundo para financiar qualquer tipo de crise de balanço de pagamento que a gente tivesse, o Fundo Monetário impunha disciplina a gente. Hoje, nós não temos. Né? Saímos, não somos mais país pobríssimo, paupérrimo, como tinha lá atrás. Mas
não conseguimos criar uma governança, uma transparência e nem desalojar do poder os grupos de pressão que aí estão há décadas, alguns há centenas de anos, e fazer desse país uma coisa um pouco mais séria do que isso que nós estamos vendo. Essa questão da retomada desigual, ela é uma constante no mundo, a gente vê isso em vários lugares, né? Ela é mais acentuada no Brasil, porque o Brasil optou por deixar morrer mais gente e não adotar políticas de preservar a vida. O Brasil, curiosamente, gastou quase 9% do PIB desde o começo do ano passado, em geral, com gasto público, para enfrentar a Covid, e tem esses números horríveis de desempenho. Então, não foi falta de dinheiro, foi dinheiro mal utilizado, né? E com mortes que a gente sabe que poderiam ter sido evitadas, que é uma lástima, e isso a gente vai carregar por muito tempo aí pela frente. Acho que é um choque para o país, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, que nós ainda não temos noção da repercussão que isso terá à frente, mas vai ter repercussão. Isso não acontece por acaso e não acontece sem custo. É uma coisa indecente o que nós estamos vivendo do ponto de vista de morte e infelizmente, quer dizer, aí começa, a partir daí você vê a desigualdade, quer dizer, as mortes pegam mais as classes de renda baixas, que não têm como se defender, que moram em lugares inadequados, que têm que pegar transporte público. O desemprego afeta mais essas pessoas. Nós estamos vendo todos os indicadores de Gini, de concentração de renda, etc. Um desastre o que está acontecendo nos últimos meses, da pandemia para cá, mas desastre. É uma coisa assim, às vezes eu me sinto, nós estamos em cima de uma panela de pressão, que eu não sei a hora que esse negócio vai explodir, mas dessa maneira, ou se enfrenta esse problema com coragem, com políticas muito objetivas e efetivas para tentar dar uma resposta a essa população que está sofrendo, né? Eu não sei que país nós vamos virar, porque, de fato, tem, assim, a desigualdade está aumentando. A euforia vem de preço de commodity, que tem um ciclo, que não é tão longo quanto aquele da década passada, mas é um ciclo que ajuda o Brasil. Agora, curiosamente, ela ajuda a agroindústria, que é a que menos emprega, que é pequena no PIB e é a que menos emprega. Então, do ponto de vista de emprego, quem emprega mesmo é o setor de serviços. O setor de serviços, a gente sabe que está passando, não só sofre, porque boa parte da população que pode ficar em casa ainda está em casa, porque a vacinação é muito lenta no país, e tem mudanças estruturais acontecendo que ninguém tem noção de como é que nós vamos aterrissar, como é que será o país daqui a 2 anos, não sei. Quer dizer, tem coisas boas do ponto de vista de ganho de produtividade, as compras online, eu acho que boa parte delas é um fenômeno que veio para ficar. Eu acho que o próprio setor de serviços tem enfrentado com muita galhardia, né? E tem conseguido produzir inovações, etc., que também vão beneficiar a economia, mas assim, do ponto de vista institucional, é um desastre. Nós sabemos que ninguém cresce de maneira sustentada sem saber quais são as regras do jogo. Você pode ter ciclos especulativos, como você está tendo, né? Tem aqui e tem no mundo. Por quê? O mundo inteiro foi para uma liquidez extraordinária, né? Seja por expansão monetária mesmo, seja por expansão fiscal. Isso dá uma euforia em todos os mercados. Tem cheiro de bolha, ou seja, às vezes você olha e fala, está descolado dos fundamentos, esse negócio um dia vai voltar atrás, o que vai acontecer quando o Fed tiver que puxar a taxa de juros de novo, quer dizer, isso não é para sempre. E quem opera no mercado financeiro sabe que não é para sempre e está aproveitando os momentos, e isso faz os overshootings que a gente conhece como bolhas e que uma hora acabam. Então, dá uma falsa sensação de que está tudo muito bem, né? Os próprios agentes, para conseguirem se aproveitar desse momento, precisam passar a sensação de que está tudo bem, para que todos acreditem,
Mas nós precisamos olhar abaixo, só levantar o tapete um pouquinho e olhar para isso que você comentou, o número do desemprego, o que está acontecendo com as mulheres, o que está acontecendo, que são as que mais foram prejudicadas na perda de emprego, que mais têm dificuldade para voltar. Olha o que está acontecendo com a educação, quer dizer, tudo. Nós não temos governo, nós não temos serviço público. Eu insisto sempre, o que legitima um governo, o que une um país, o que dá esperança para a população é a qualidade do gasto público, é a qualidade do serviço público que a população recebe, né? Protegido por uma garantia constitucional de gasto, o sistema de saúde ficou razoavelmente protegido durante esses anos de farra que nós tivemos aí atrás com relação ao gasto público. E olha o benefício que está se colhendo hoje com a questão da Covid. Né? Que você tem o SUS, você tem o Sistema Único de Saúde, que muitos nem sabiam que existia, e está dando conta do recado. Se tivesse vacina, a gente já teria saído, já daria com a população inteira vacinada a essa altura do campeonato. Assim, não é bala de prata na macroeconomia. Na macroeconomia está sabido, precisa mudar, fazer uma reforma tributária de gente, visando eficiência, não visando proteger um ou outro. Precisa enxugar a máquina pública, mas não é com reforminha. Vai lá e digitaliza tudo. Quer dizer, faz um projeto que, de fato, reduza o peso da máquina. Né? Precisa de uma reforma política, porque senão não vamos sair do lugar. Quer dizer, a reforma política que está no Congresso hoje é para as pessoas atuais se perpetuarem, elas e as próximas gerações, para sempre, com os benefícios ampliados. Né? Sim, é sabido o que precisa. Não isso só será feito com um governo que seja eleito denunciando isso e dizendo, olha, eu vim aqui para fazer essas reformas que já são sabidas e vou atender aqueles que estão absolutamente necessitados, que estão morrendo de fome, que querem trabalhar e não podem, e esse é um pouco o que está sendo feito na Europa. Que tem a questão dos imigrantes, que tem a questão do desemprego dos jovens, obviamente numa situação muito mais confortável, porque a desigualdade é muito menor lá do que aqui, né? É muito mais fácil você fazer lá com todo esse apoio da União Europeia, etc. Mas nós vamos ter que dar um jeito, e nós temos recurso para isso. Né? É só usar direito, é só gastar bem e ser honesto.